Continuando a, a nossa primeira parte, que foi bastante breve, diga-se de passagem, nós terminamos aqui com essa questãozinha. Um navio danificado mal pode flutuar no mar, então ele é rebocado para um porto em um rio. Enquanto é rebocado o rio acima, ele afunda. Por quê? O professor vai abrir aqui o livro. Vou precisar de uma informação que consta nele. Você pega lá na página 48 do livro, tá? Eu já vou projetar aqui. E nessa página, você identifica aqui a densidade de alguns materiais. Eu quero que você observe a densidade da água, que é de 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Isso da água doce, tá? E logo abaixo está a água do mar, 1,025 vezes 10 ao cubo. Ou seja, a água do mar é mais densa. A água do mar ela é mais densa. A resposta para essa questão vai ficar um pouquinho mais clara adiante, nesse capítulo ainda. Mas vejam só, quando você mergulha um corpo em um fluido como uma água, como por exemplo uma bola de futebol, você vai lá numa piscina e afunda a bola de futebol. Ao afundar a bola de futebol, o espaço que antes era ocupado pela água é ocupado agora por uma bola de futebol. Essa bola de futebol tem um certo volume. Para ocupar o espaço onde você a colocou debaixo da água, você deslocou uma certa quantidade de massa, perdão, de água, né? Essa porção de água que você deslocou tem um certo peso, que não é a massa, tá? A massa, você vai pegar aquela quantidade de água e vai constatar que é em quilograma. Agora, se você pega aquela porção de água, coloca dentro de um recipiente e em cima de uma balança, você vai conhecer qual que é o. Perdão. Numa balança, você vai ler lá o quilograma, né? Uma vez que você conhece a massa, você vai calcular o peso. Né? O peso é m vezes g, a massa vezes a gravidade. A força que a bola experimenta para cima, tentando sair da água, é igual, é idêntico ao peso do fluido deslocado, no caso a água. Então, se você conhece qual que é o peso daquela porção de água que foi removida da piscina, só subiu um pouquinho o nível, né? Mas que foi removido daquela porção onde a bola se encontra. Se você conhecer o peso daquela porção de água, você conhece com que intensidade a bola é puxada para cima por uma força chamada empuxo. Aí você já deve imaginar. Bem, se essa força depende da densidade do fluido, ora, na água salgada, na água do mar, a água é mais densa. Portanto, uma mesma porção de água do mar e da água doce possuem pesos diferentes. Quando você afunda algo nesse fluido, a força que faz com que o corpo queira sair da água, tente sair da água, ou seja, o empuxo, é diferente. Será maior quanto maior for a densidade do fluido. Então, se a água do mar possui uma densidade maior, o empuxo experimentado pelo navio na água do mar é maior do que na água doce. Ora, se o navio já está quase afundando na água do mar, o que vai acontecer se ele ir para a água doce? Começa a subir o rio, ali tem uma certa mistura de água, mas quanto mais doce fica, você vai ter uma densidade menor. Daí aquilo que sustentava, que estava já prestes a não aguentar sustentar, deixa de sustentar e o navio afunda. Beleza? Então, questão 3 explicada. Agora o professor vai abrir aqui o próximo PowerPoint, tá? Só um minutinho. Vou tirar aqui.
Vamos lá. Próximo PowerPoint. Continuação de fluidos. Parte 2. Parte 2. Tá aí. Tá? Então, parte 2 do nosso capítulo de fluidos. Nós vamos começar falando da pressão em um fluido. Quando um corpo está imerso em um fluido, este exerce em cada ponto da superfície do corpo uma força perpendicular à superfície. Vamos entender bem isso daqui. Quero que vocês imaginem aí colocando a mão dentro da água. Bom, a água vai estar em contato com a tua mão. A sua mão, ela não é plana, mas você consegue pegar uma canetinha, por exemplo, uma canetinha de riscar CD, alguma coisa, você vai lá e faz um ponto. Esse ponto é uma porçãozinha infinitesimal da área da tua mão. Acontece que nesse ponto o fluido vai fazer uma força perpendicular, ou seja, para dentro desse ponto, né? Então não importa se esse ponto está do lado, se ele está em cima, se ele está embaixo, se ele está em algum cantinho, né, difícil de acessar, o fluido vai acessar. Vai acessar e vai fazer uma força perpendicular a essa superfície. Tá certo? É isso que quis dizer aí, esse primeiro trecho. Esta força F do fluido, por unidade de área da superfície, é a pressão do fluido. E a pressão, o conceito de pressão, é definido desta forma aqui. A pressão é igual a força dividido por uma área onde essa força é aplicada. É comum que em aulas como essa, lembre-se daquele sujeito que deita em uma cama de pregos e não se machuca. Por que o sujeito não deita em cima de um prego só? Né? Porque, ó. Bom, enfim. Eu vou dar um exemplo menos trágico do que deitar em cima de um prego. Você deve ter uma caneta aí. Você deve ter uma caneta aí. Pega a caneta. Segura a caneta desse jeito aqui. Suponho eu que seja fácil para você acreditar no seguinte: a força que esse dedo seu faz sobre a caneta é exatamente igual à força que esse dedo seu faz sobre a caneta, né? Se assim não fosse, né, a caneta estaria se movendo para um lado ou estaria se movendo para o outro, devido a forças diferentes, forças não compensadas. A força resultante aqui toda é nula. Por quê? Porque a força que aponta para lá ou a força que aponta para cá e assim. Acontece que em um dos seus dedos você sentirá dor. Em qual dos dedos você sente dor? No que está na ponta mais alargada da caneta ou bem na pontinha aqui da caneta? É óbvio que você vai sentir dor aqui, né? Onde tem a ponta da caneta. Por quê? Porque é diferente. Embora a força seja a mesma, a área de contato da caneta com seus dedos é diferente. Quanto menor for a área de contato, quanto menor esse valor aqui, se F for constante, você diminui esse valor, a pressão é maior. Então você sente dor onde a pressão é maior, tá? Não se esqueçam disso, gente. Pressão é força sobre área. Lembre-se desse exemplo da caneta, tá bom? Continuando. No sistema internacional, a unidade de pressão é o Pascal, tá? Se escreve PA, com P maiúsculo, em homenagem ao físico Pascal. Com a força dada em Newton e a área em metro quadrado, no SI, né? Então temos que 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Aqui eu tenho uma tabelinha onde correlacionam-se algumas unidades de pressão. Então aqui tem o Pascal, aqui tem o bar, que a gente não utiliza muito,
tem a atmosfera, o ATM, que a gente utiliza mais, tem o Torr, que é o antigo milímetro de mercúrio, e tem a libra por polegada quadrada. Quais são as três aqui que mais aparecem nos nossos estudos de física? Pascal, porque está no SI. A atmosfera, o ATM, porque é onde nós vivemos, né? E o milímetro mercúrio, que hoje fala-se Torr, mas o professor mesmo ainda não se acostumou a falar Torr, né? Ainda eu utilizo o milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio ainda é uma... Bom, eu ainda não consegui tirar do meu vocabulário, digamos assim, né? Vai ficar para as próximas gerações falar Torr e não milímetros de mercúrio. Então veja que um ATM, e é onde eu quero chamar a atenção aqui, ó, um ATM, uma atmosfera, em Pascal corresponde a aproximadamente 9,8 vezes 10 a menos 6. Né? Em milímetros de mercúrio, 1,3 vezes 10 a menos 3. Nessa tabelinha aqui você consegue relacionar. Você tem aqui, você vem na vertical, qual que você quer, né? E você olha aqui no lado, né? Qual que é aqui. Bom, enfim, eu quero acreditar que vocês saibam ler uma tabela simples como essa, tá bom? Então tem essa tabelinha no livro. Pode ser que vocês usem, pode ser que não, mas saibam disso aí, tá? Se eventualmente você precisar fazer alguma conversão, resgata aí no livro, tá bom? Seguindo adiante, a, a pressão exercida por um fluido sobre um corpo tende a comprimir o corpo. Vamos lá. Pega uma bexiga, enche ela de ar e depois começa a mergulhar com ela em uma piscina aí de 3, 4, 5 metros de profundidade. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o quanto que essa bexiga ela vai diminuir por conta da pressão, né? Quanto mais fundo você vai, eu espero que você já tenha uma noção de que por conta da pressão do fluido, essa bexiga ela vai ser comprimida. Vocês encontram aí no Manual do Mundo, no YouTube, encontram diversos vídeos, diversos materiais que abordam esse tema de forma bastante didática. Então, a razão entre a variação da pressão e a diminuição relativa do volume, né, que é menos ΔV sobre V, é denominado de módulo de compressibilidade, representado por B. Então, o módulo de compressibilidade é dado por menos ΔP sobre ΔV sobre V. Né? Isso aqui é o percentual do quanto é alterado o volume de um corpo. Né? Se você tem um volume que diminui, o ΔV vai ser negativo. Aí, o negativo com negativo, você vai ter um módulo de compressibilidade positivo. Pensa nisso aí. Tá? O módulo de compressibilidade B, olha só, mede a dificuldade de comprimir um corpo. Então você vai fazer aí testes práticos, experimentais e vai descobrir ali qual que é o módulo de compressibilidade do corpo que você tem. Seja uma bexiga cheia de ar, né, que você consegue ali perceber contato, que ela digamos, volume facilmente alterável. É como você pegar uma seringa vazia, tampar o bico e apertar. Você consegue comprimir. Né? E se você mergulhar uma bola de boliche? Uma bola de boliche é extremamente rígida. Será que ela vai comprimir? Bom, não vai. Então você vai ter um módulo de compressibilidade grande. Né? Quanto maior for o módulo de compressibilidade, significa que mais difícil é você comprimir aquele corpo. Tá? Então, olha, quanto menor a diminuição relativa de volume, maior será o módulo de compressibilidade. Tem coisa que é fácil comprimir, tem coisa que não é. Se você pega 1 litro de ar, né, um gás, você vai lá, aperta, você consegue mexer no seu volume. Então você tem ali uma diminuição relativa do volume. Agora, se você pega a mesma porção de óleo e tenta comprimir da mesma forma, você não vai conseguir com a mesma facilidade. Então, o módulo de compressibilidade do óleo vai ser maior que do ar, certo? O valor de B é elevado para sólidos. Ora, sólidos é difícil de se comprimir, né?
e líquidos também. E baixo para os gases, que é o exemplo que o professor está dando. A diferença de pressão ΔP medida na superfície de um líquido e medida em uma profundidade H é igual a mgh. Tá? Então, ali a diferença de pressão. Você pega um. Deixa eu pegar aqui e colocar na lousa, peraí. Se você pega aqui um recipiente, né? Aí você tem aqui um certo fluido, que pode ser a água. Aqui na superfície, bem na superfície, você não tem uma pressão feita pelo fluido, né? Agora, quando você mergulha o corpo até aqui, você tem uma diferença de altura. Essa diferença de altura faz com que surja, nesse ponto, uma pressão dada por mgh. Tudo bem? Tem um exemplo, deixa eu só ver se não é o próximo. Não, não é. Mas isso aqui vai ficar claro para vocês. Já já, tá? Aguenta um pouquinho aí que já isso aqui vai ficar bastante claro para vocês. Aqui eu tenho dois dispositivos sendo ilustrados. Um deles chama-se barômetro e o outro chama-se manômetro. Que ideia do barômetro? O barômetro, você tem aqui uma grande bacia e dentro dele foi colocado o mercúrio. Tá? Aqui é para citar um experimento que já foi feito por Torricelli. Você enche um tubo de vidro com mercúrio e você não deixa nenhum espaço lá dentro. Você pega o tubo, tá? Imagine, deixa eu voltar aqui. Imagine que a régua aqui do professor é o tubo, tá? Eu vou lá e derrubo, encho até a boca aqui de mercúrio. Tem uma bacia de mercúrio, vou lá e viro em cima e solto. Aquele espacinho que ficou ali, ele é vácuo, né? Ou, na verdade, um pouquinho de vapor de mercúrio que fica ali. Esse vácuo que aparece aqui é por conta de você ter uma determinada altura do mercúrio, onde a pressão que a atmosfera faz aqui na superfície não consegue sustentar mais do que essa altura. Aí você tem essa altura aqui. Nessa tabelinha das unidades, a gente fala que um atm é aproximadamente 76 centímetros de mercúrio. Aqui está 7,6 vezes 10 ao quadrado milímetros de mercúrio. Se você passar 760 milímetros para centímetro, 76. Então, essa altura, essa coluna aqui, se do lado externo ao barômetro você tem a pressão atmosférica, né, essa altura aqui será de 76 centímetros. Por mais que você faça um tubo aqui maior que 76 centímetros, essa altura aqui continuará sendo 76 centímetros. Curioso, né? Se o tubo tiver menos que 76, não vai aparecer esse vácuo aqui. Tá? Então, o barômetro serve para você medir ali a pressão de um fluido, perdão, a pressão atmosférica do lugar onde você está. Agora, do lado direito, você tem um instrumento chamado manômetro. No manômetro, você quer saber qual que é a pressão do fluido que está aqui dentro, do gás, geralmente, né? Do gás que está aqui dentro desse bulbo. Do lado de fora, você tem a pressão atmosférica, né? A diferença aqui na altura, essa diferença aqui não é igual a essa aqui, tá, pessoal? Não é igual. Essa diferença de altura aqui vai te fornecer em milímetros de mercúrio qual que é a pressão do gás que está confinado aqui dentro do bulbo. Então, o manômetro mede a pressão de um determinado gás, né? E o barômetro mede a pressão atmosférica. Tá joia? São dois instrumentos semelhantes, mas com aplicações diferentes.
Questão 3.2. Lembra que eu falei para vocês que ficaria um pouco mais claro que a pressão é igual a mgh? É nesse exercício aqui que vai ficar claro. Tá? Pense aí no problema. Na Groenlândia, as camadas de gelo podem chegar a 1 quilômetro de espessura. Se a densidade ρ é igual a 920 kg por metro cúbico, estime a pressão do gelo sobre o solo. Beleza? Quero que você pense aí. Pense aí nesse problema e em seguida, depois que você tiver pensado o suficiente, você dá início ao terceiro vídeo dessa sessão.